Olá pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula de ciências e hoje nós vamos falar sobre o Homem-Aranha. Não! Nós vamos falar sim sobre o grupo dos aracnídeos e a aranha é uma das espécies incluídas nesse grupo. Hoje em dia nós podemos encontrar nos livros de ciências outro nome para esse grupo, que são os quelicerados. Então vocês vão encontrar aracnídeos e também vão encontrar quelicerados. Por quê? Quelícera é o nome da estrutura que a aranha tem na boca para capturar as presas. Então vem daí o outro nome desse grupo, né? Os quelicerados. Os quelicerados mais conhecidos são aranhas, escorpiões, ácaros, carrapatos. São conhecidas mais ou menos 65 mil espécies de quelicerados. De maneira geral, são conhecidos por apresentarem algumas características. Vamos lá então. 4 pares de pernas, totalizando 8 patas ou pernas. Corpo dividido em cefalotórax, que é a junção da cabeça com o tórax, e o abdômen. Não tem antenas ou asas, possuem olhos simples, um par de quelíceras, daí vem o nome do grupo. Vocês podem observar as quelíceras aqui no desenho, olha, pertinho da boca, e um par de pedipalpos, que ele vai usar para ajudar a capturar as presas, tá? Aqui nós temos uma curiosidade sobre a sarna. A sarna é uma doença causada por uma espécie de ácaro que se refugia sob a pele do hospedeiro, causando coceiras, erupções cutâneas, bolhas, etc. Ela pode ocorrer em várias espécies de animais, inclusive no ser humano. O tratamento é feito com remédios tópicos aplicados no local da infecção e por medicamentos via oral. Então aqui eu tenho a aranha como exemplo dos quelicerados e as suas estruturas, que são diferentes dos insetos, dos crustáceos que nós já temos visto aí nas aulas anteriores. Lembrando que todos eles fazem parte do grupo dos artrópodes, cujo nome significa pés ou patas ou apêndices articulados, certo? O grupo mais diversificado dos quelicerados é de aracnídeos, que reúne aranhas, escorpiões, carrapatos e ácaros. Eles diferem dos outros artrópodes por não terem antenas nem mandíbulas. Para a manipulação do alimento, utilizam apêndices em forma de pinça, chamado de quelíceras, estrutura que deu o nome ao grupo de quelicerados. São os únicos artrópodes que têm pedipalpos, estruturas sensoriais que ficam ao redor da boca, com múltiplas funções. Uma delas, auxílio na alimentação. O que chama atenção nesse grupo é a capacidade de produzir veneno, injetado pelas aranhas por meio das quelíceras e pelos escorpiões por meio do telson. O veneno dos aracnídeos é capaz de paralisar a presa, facilitando a predação. A maioria dos aracnídeos é carnívora, mas existem espécies parasitas do sangue dos vertebrados, como os carrapatos. Os animais predadores lançam enzimas digestivas sobre suas presas, digerindo-as e, em seguida, sugam o alimento para o seu estômago. Os quelicerados são dioicos, ou seja, sexos separados, sendo que a fecundação é interna, com a deposição de um pacote de espermatozoide pelo macho no interior do poro genital feminino. No caso das aranhas, a partir da fecundação, a fêmea produz ovos e os coloca em um saco feito com seda, chamado de ovísaco. Dessa estrutura nascem pequenas aranhas com formato parecido com o adulto, aumentando apenas seu tamanho durante o período de crescimento. Animais peçonhentos versus animais venenosos. Algumas espécies de animais, incluídos artrópodes, produzem substâncias tóxicas, dependendo da presença de uma estrutura para inocular essa substância.
O que é inocular? É injetar. São considerados animais peçonhentos ou venenosos. Os animais peçonhentos têm um aparelho para inocular e injetar o veneno. Suas glândulas de veneno ou a peçonha ligam-se a dentes ocos, ferrões ou aguilhões. No Brasil, os principais animais peçonhentos que causam acidentes são serpentes, os escorpiões e aranhas, Já os animais venenosos produzem veneno, mas não têm estrutura para injetar esse veneno, como sapos e rãs. Então, esse pequeno texto explica a diferença entre animais venenosos e animais peçonhentos. Então, os animais venenosos fabricam veneno. Ele deu exemplo aqui, alguns anfíbios, sapos e rãs. Porém, eles não têm estrutura para injetar esse veneno na vítima ou na presa. Por isso são chamados só de venenosos. Agora, quando o animal produz o veneno e possui uma estrutura para injetar esse veneno, eles são chamados de peçonhentos. Que estruturas podem ser essas? Dentes ocos, ferrões ou aguilhões. Normalmente esses dentes ocos por dentro são chamados de peçonha, daí vem o nome. Normalmente quem tem a peçonha são as serpentes peçonhentas, ok? Quais aracnídeos fornecem riscos à saúde? Algumas espécies representam sérios riscos à saúde das pessoas. Os acidentes ocorrem com mais frequência em áreas rurais e em locais com condições precárias de habitação ou higiene. A época de enchentes é propícia aos acidentes, pois muitos animais saem de seus abrigos. São exemplos os escorpiões, as aranhas, armadeira, aranha de grama, aranha marrom e a viúva negra. Ok? E temos também, para encerrar o grupo dos artrópodes, os miriápodes. São animais que apresentam muitos apêndices locomotores, popularmente chamados de patas, sendo classificados em duas classes: os quilópodes, o exemplo mais conhecido é a lacraia, e os diplópodes, cujo exemplo mais conhecido é o piolho de cobra. São conhecidos por representarem as seguintes características: 1 ou 2 pares de pernas por segmento. O quilópode, se ele tiver um par de perna por segmento, ele é chamado de quilópode, é um quilópode, tá? Do grupo dos quilópodes. Então, se ele tem aí 50 segmentos, ele vai ter 100 patas. São 2 por segmento. E os que têm 2 pares por segmento são chamados de diplópode. 2 pés. Diplo é 2. Podes é pés. Então, você imagina, um camarada desse tem 100 segmentos, ele vai ter 400 pés. Já pensou? A cabeça e o tronco é alongado, diferente dos outros artrópodes. Possui um par de antenas, sexos separados, macho e fêmea, fecundação interna dentro do corpo da fêmea, seguida da produção de ovos. Quando nascem os novos indivíduos, eles já têm a forma adulta, crescendo até chegar à maturidade. Agora que vimos as principais características de cada um dos 4 filos de artrópodes, podemos fazer uma tabela de comparação morfológica para auxiliar na identificação. Então vamos lá. Insetos, forma do corpo: cabeça, tórax e abdômen. Lembra da Juju? Crustáceo, cefalotórax e o abdômen. Lembrando que o cefalotórax é a união da cabeça do encéfalo com o tórax. Quelicerados, cefalotórax e abdômen. Miriápodes, cabeça e tronco alongado. Nos crustáceos aí nós temos a Fifi, que vocês viram também semana passada, e os quelicerados, que nós temos aí a Lili. Vocês viram hoje na aula, ok? Número de pernas dos insetos: 6 ou 3 pares. Dos crustáceos: 4 ou 5 pares, 10 ou mais patas.
mais ainda de 10. E os quelicerados, 4 patas, 8. E os miriápodes, 1 ou 2 por segmento corporal. Aí vai depender de quantos segmentos os bichinhos vão ter, tá? Número de antenas nos insetos, 2. Crustáceos, 4. Quelicerados, 0. Miriápodes, 2. Número de asas, 2, 2 ou 4. Nos insetos, nos crustáceos, quelicerados e miriápodes, 0 asas. Então, aqui eu tenho a fotinha do piolho de cobra, que é aí um diplópode. Pode ter até 200 patas, bichinho. Se ele tiver 50 segmentos, ele vai ter 200 patas, porque são 2 pares cada segmento, né? 5 vezes 4, 20. E a lacraia, 1 par de pata por segmento. Existem cerca de 3.000 espécies de quilópodes. Do grego, quilo significa 1000 e podos pés. Descritas, sendo os representantes mais comuns deste grupo a lacraia e a centopeia. Esses animais têm 1 par de pernas por segmento corporal. Podem ter de 15 a 170 segmentos de acordo com cada espécie. Eles são terrestres e costumam ser encontrados nas sombras e em locais bastante úmidos. São ovíparos, carnívoros e predadores. Tem veneno que é inoculado em suas presas ou predadores. E, embora não seja mortal para os seres humanos, podem resultar em dores graves. E existem cerca de 12.000 espécies conhecidas de diplópodes, do grego di, duplo, e podos, pés, sendo o piolho de cobra o representante mais conhecido. Esses miriápodes têm 2 pares de pernas por segmento corporal. Seu abdômen é formado por 25 a 100 metâmeros, de acordo com a espécie. Eles são terrestres e habitam lugares sombreados e úmidos, embaixo de pedras ou dentro de troncos de árvores velhos. Quando são alvos de predadores, esses animais se enrolam e liberam uma secreção que pode ser tóxica. Os diplópodes são ovíparos, herbívoros e detritívoros. Detritívoros, comem coisa estragada, podre, morta. Ok? Encerramos aqui o grupo de artrópodes com os quelicerados, aracnídeos, miriápodes, né? E na próxima aula nós vamos falar sobre os moluscos. Um beijo, um abraço, até lá!